Olá, telespectador, o meu abraço. Estamos chegando nesta casa hoje. É o primeiro Revista Master na sua TV Master. Eu quero, nesta oportunidade, e não poderia deixar de ser, agradecer a Deus por esta ocasião, por esta chance que me é proporcionada, e aos que fazem esta casa, ao Alex, a toda a sua equipe, ao pessoal da retaguarda técnica, ao pessoal do comercial, ao pessoal da parte administrativa. Muito obrigado por me receberem tão bem. O Revista Master será um encontro semanal com você, amigo telespectador. E nós vamos tratar aqui de assuntos os mais diversos, assuntos de interesse geral da comunidade. Hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós estamos trazendo aqui para o Revista Master, nesta primeira apresentação, o médico Fábio Lucena. Ele é um médico muito conhecido aqui na cidade e cirurgião plástico de primeira linha e que vem, consequentemente, nos dar essa oportunidade de tratar deste assunto tão importante. Importante porque vocês, inclusive, vêm acompanhando, através das informações de televisão, não é? Dos meios de comunicação, o que vem acontecendo nesta área. Nesta área de cirurgia plástica, na área de implante e outros procedimentos, e procedimentos até que vêm acontecendo de forma errada, prejudicando a saúde de determinadas pessoas, não é? Então, eu queria cumprimentar o doutor Fábio. Doutor Fábio, um prazer muito grande recebê-lo no nosso programa hoje. Gilson, um prazer é todo meu. É um prazer poder participar, poder contribuir um pouco. A medicina tem essa característica de poder dar informação à coletividade. Então, é importante que os médicos eles assumam essa postura diante dos meios de comunicação para informar de uma forma ética e que traga à população conhecimento que ela pode utilizar na escolha ou quando vão fazer algum procedimento ou algo que seja necessário para o seu bem-estar. Tá ok, um prazer tê-lo aqui, viu? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o senhor para que os telespectadores pudessem conhecer o nosso entrevistado, não é? O nosso entrevistado, doutor Fábio Lucena, é cirurgião plástico, graduado em medicina pela UFPB, Campus 2, atualmente é a Universidade Federal de Campina Grande. Ele fez residências médicas em cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina, São Paulo, em cirurgia plástica na Unisa, São Paulo, subespecialidade em cirurgia plástica orbital palpebral, no Hospital das Clínicas da FAMUSP e é membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana também de Cirurgia Plástica. É um currículo muito bom desse médico que vai conversar conosco sobre este assunto que nós falamos da maior importância. Doutor Fábio, vamos às perguntas? Vamos. Posso mandar brasa, não é? Quem procura mais a cirurgia plástica? O homem ou a mulher? Isso é bem interessante. Normalmente a Sociedade de Cirurgia Plástica pede que nós façamos algumas estatísticas e fazer um levantamento do que aconteceu durante o ano. E a primeira vez que eu fiz esse levantamento foi bem interessante perceber que 95% das pacientes eram mulheres. Dos pacientes que procuravam o consultório e faziam procedimentos eram mulheres. Isso tem mudado um pouco. Tem aumentado a procura masculina, até porque os meios de divulgação têm tirado o que muitas vezes havia tabus, né, na questão da melhora da autoestima, e os homens têm procurado cada vez mais, mas ainda o público predominantemente é feminino. Os homens estão se cuidando mais. Estão se cuidando mais. Principalmente na questão da aparência física, do seu rosto, de como se apresentar. Muitas vezes o tratamento da calvície também tem levado muitos homens a se submeterem à cirurgia plástica. Quem tiver problema, então, com o telhado, pode procurar, que o senhor dá um jeito no cabelo da turma. Eu não tenho... É uma coisa bem interessante essa questão da especialização, que eu prefiro, se tem alguma área que eu não tenho que eu não consigo oferecer para o paciente
um bom tratamento, por não ter feito parte da minha especialização, eu prefiro sugerir que procure um colega que faz aquilo com mais frequência, com mais intensidade. Então, a cirurgia da calvície, especificamente, eu não me especializei, eu não faço ela. Mas indico alguns excelentes colegas aqui em João Pessoa que fazem isso. Os resultados são positivos? São interessantes, são bem interessantes. São. Os cabelos voltam a crescer mesmo? É interessante essa cirurgia porque você faz o transplante do cabelo de uma área que esse cabelo geneticamente ele não cai para uma área calva. Uhum. Então você faz a retirada do cabelo da parte posterior, da parte de trás, e quando você transplanta esse cabelo para a parte da fronte, esse cabelo geneticamente ele não veio programado para ter queda e ele vai permanecer. Ok, agora eu queria perguntar ao Dr. Fábio quais as cirurgias plásticas assim mais procuradas pelas pessoas, pelo homem e pela mulher? Tá. As cirurgias que a gente mais realiza, em geral, eu vou falar no universo principal das mulheres. Uhum. São a prótese de mama, é a cirurgia de aumento mamário, é uma cirurgia que realmente tem uma procura muito grande, porque a mama é algo que eu costumo falar no consultório, que ela traduz, é um órgão que traduz muito de perto a feminilidade, como a mulher se vê, e tem alguns casos assim bem interessantes de mulheres que assim melhoraram tão intensamente a autoestima, que eu costumo dizer que essa é a cirurgia com maior índice de satisfação. Mas parece-me que existe um caso interessante. É que umas querem aumentar e outras querem diminuir. Como é que o senhor explica isso? A natureza ela é variável, né? Variável. Então, geneticamente, algumas pessoas vêm de famílias que naturalmente já têm umas mamas volumosas. E chega caso da gente chamar até esse aumento mamário de gigantomastia. Uhum. Então, existe um aumento tão grande, exagerado da mama, que é necessária uma redução. Uhum. Então, o que a gente vê no consultório é que as pacientes elas querem estar numa situação de normalidade. Elas não querem, se vão colocar uma prótese de mama, a maioria já fala, doutor, eu não quero nada exagerado. Eu quero me sentir bem, acho que tenho pouca mama e quero aumentar. E quem tem muito também quer vir para uma situação mediana. Não quer diminuir demais, porque gosta de um certo volume, mas o volume que ela tem hoje incomoda, é algo que ela não se sente bem. Nessas situações é quando chega assim, o conselho do médico, do amigo, né, para fazer ou não fazer a cirurgia, né? Normalmente, a medicina é bem interessante, ela é baseada sempre na queixa do paciente. Uhum. Então, uma coisa básica que a gente aprende na medicina no 6º ano, quando você faz, no 6º período, quando você faz a aula de anamnese, de exame clínico do paciente, é começar uma anamnese com duas perguntas que precisam ser respondidas. Queixa principal e duração. Então, qual é o motivo que trouxe o paciente ao consultório? Então, normalmente, você vai tratar o paciente em cima da queixa que ele tem. Então, se a paciente chega no consultório, e claro que na cirurgia plástica é uma situação que muitas das vezes as pacientes já chegam com um tratamento definido. Elas já sabem o que elas querem, porque a informação hoje é algo realmente que predomina no universo dos pacientes. Facilita a sua vida? Então, na verdade, ela chega, às vezes, com algumas distorções. E aí é onde entra a questão do bom senso profissional. Então, se uma paciente ela é bem magrinha, tem um corpo bem esguio, e, de repente, ela quer colocar uma prótese extremamente exagerada, a gente tem que entrar no bom senso e falar, olha, isso não fica adequado para você, não é... E chegar numa situação que traga ela para uma normalidade, mas de acordo com o perfil de cada um. A vaidade, às vezes, preocupa o médico na hora de resolver uma situação dessa? A vaidade é uma situação interessante. Eu até, quando penso nesse aspecto, que às vezes é um impedimento para muitas mulheres se sentirem melhor do ponto de vista físico, por causa desse conceito de, mas isso é vaidade, como pensando isso algo negativo, pejorativo. Eu, normalmente, no consultório, eu prefiro trocar essa palavra pela ideia de melhora da autoestima. Então, você vai ter uma melhora da sua autoestima e, em muitas situações, você vai ter um ganho no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Eu já tive paciente dizer, doutor, olha, eu moro aqui, mas eu não vou à praia,
eu não visto uma roupa de banho, meus filhos pedem para ir para determinado um clube, alguma coisa assim, para participar de banho, numa piscina, e eu não me sinto à vontade de participar. E aí eu penso que saúde, no conceito da OMS, não é só você não ter doença. É um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, a gente pensar que nós moramos num lugar de uma beleza extraordinária, e a pessoa não poder participar de algumas situações por não se sentir bem consigo mesmo, eu posso dizer que, na minha especialidade, essa pessoa não tem saúde. Doutor Fábio, e quando chega assim um paciente ou uma paciente assim, uma mulher principalmente, que é um corpo mais definido, preocupado em melhorar o corpo, o senhor tem momentos que o senhor aconselha a fazer ou não fazer, ou há solução para tudo? Não, não há solução para tudo. E um dos aspectos que é bem interessante na questão assim dessa relação médico-paciente é a confiança. Confiança. Então, o médico, em geral, ele é indicado, e hoje as pacientes realmente elas são bem instruídas, elas procuram saber de outras pacientes que operaram, como é que foi a assistência, como é que foi, como elas perceberam que se houve realmente, a partir do médico, uma questão dele ser sincero na avaliação. E em muitas situações, não são poucas, eu contraindiquei cirurgias. Simplesmente falei para a paciente, olha, o teu caso não é cirurgia, não vale a pena operar, você até tem algo que eu percebo que te incomoda, mas eu não posso te dizer que a cirurgia vai melhorar isso. Se eu não posso te dar uma melhora com o que eu vou te tratar, a tua cirurgia automaticamente está contraindicada. Não estou dizendo que não tem algo que você não está bem. Mas se eu não posso melhorar através do que eu vou fazer, por que eu vou te operar? Não tem sentido. O senhor já passou alguma dificuldade num procedimento médico que o senhor teve que recorrer, assim, pedir proteção divina para solucionar o seu problema? Porque, inclusive, eu sei que o senhor é evangélico. Eu descobri que o senhor é evangélico. E, consequentemente, eu acho que a forma como o senhor fala me mostra claramente que o senhor é muito preocupado com o bem-estar do seu paciente. Isso é verdade. Eu sou cristão, sou evangélico, e isso é uma coisa que eu realmente coloco de uma forma bem pública, faz parte da minha vida, da minha família, e inclusive meus filhos estudam numa escola cristã, que eu quero esses valores realmente colocados na minha família, valores morais, valores éticos, que a gente não encontra, ou se encontra, não encontra às vezes com tanta intensidade do que podemos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu lembro de uma situação realmente que, apesar de ter uma boa formação, eu tive uma situação de uma paciente que, durante o procedimento, eu simplesmente tive dificuldade de saber como continuar, porque foi uma situação inesperada, e eu confesso que naquela hora eu parei um pouco e fiz uma oração, e o Senhor deu a direção de como resolver aquela situação no momento da cirurgia. Eu fiquei bem feliz de ver assim como Deus é um Deus presente, um Deus que age, um Deus que cuida, principalmente daqueles que amam e temem a Ele. Isso é uma maravilha, não é? Eu queria agora falar sobre um assunto que, na verdade, é o que vem preocupando muito a nós da imprensa, a população de um modo geral. E é claro que a gente sempre desejaria falar de coisas boas, não é? Mas a gente está vendo que, ultimamente, existe uma invasão assim, por parte de pessoas inabilitadas na área do cirurgião plástico. São esteticistas que passam a fazer certos procedimentos que não lhes cabem, e o que nós vimos ultimamente foi, digamos, a morte de muitas pessoas, de mulheres que chegaram a óbito por conta da forma inabilitada desses procedimentos. Como é que o senhor vê isso e a associação da qual o senhor faz parte? Como é que vê este momento tão difícil da categoria? Isso é uma coisa que realmente temos constatado, e as mídias, as redes sociais, elas deixam isso muito claro, né? E a sociedade e o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, têm tomado algumas posturas
para que os médicos, em especial, se mantenham na sua ética. Então, existe um código de ética médica que normatiza, inclusive, em alguns dos seus parágrafos, em alguns dos seus códigos, a publicidade médica. Então, a publicidade, ela realmente tem parâmetros. Você não pode dizer para um paciente, agora você pode adoecer, que tem uma cura. Você não pode ser desleal, você não pode, em programas de rádio e televisão, anunciar o seu telefone. Você pode falar da medicina, pode falar da especialidade. E realmente existe que algumas pessoas não habilitadas, inclusive profissionais não médicos, e às vezes até alguns médicos sem formação específica para determinadas áreas, começam a fazer alguns procedimentos porque fizeram um curso, às vezes, de final de semana, umas especializações um tanto quanto questionáveis com relação se a gente compara com a formação da residência médica, de um dermatologista, de um cirurgião plástico, que tem todo um aparato por trás para poder dar um título de especialista para alguém, para a partir daí ele ser habilitado a fazer um procedimento. Então, já houve realmente casos de não médicos, inclusive aqui em João Pessoa já aconteceu, Campina Grande também, de pessoas que começaram a fazer procedimentos médicos, inclusive algumas acabaram sendo detidas, prestando esclarecimento à polícia, porque aí foge do âmbito do Conselho Regional de Medicina. Sim. Aí já é um caso de polícia, Sim. que é o exercício legal da medicina. E aí, em algumas outras situações, as sociedades de cirurgia plástica e dermatologia têm se unido para inibir determinados excessos, para preservar a população. Porque você imagina que para se formar em cirurgia plástica, depois da faculdade de medicina, você precisa de pelo menos 5 anos. Sim. Então, são 5 anos ali, você tendo todo o investimento do seu tempo, de estar subordinado a um determinado chefe, que existe uma hierarquia muito bem montada nas residências médicas, e alguém quer passar, sem passar por nada disso, começar a fazer os procedimentos. Claro que existe possibilidade que nenhum médico e nenhum ser humano é possível de fazer uma coisa isenta de complicação. Mas é diferente quando você sabe, inclusive, como lidar com a complicação. Como tratar se houve uma coisa que fugiu ao controle. Porque nós não temos o controle de tudo. Isso aí é uma realidade. Então, o alerta fica para a população que a ideia de você se submeter a um determinado procedimento é importante saber como é a formação desse profissional, para fazer uma escolha consciente, orientada, e aí, muitas vezes, até seguir a orientação do profissional. Porque, às vezes, nós podemos falar, olha, isso aqui não é interessante fazer. Mas aí a pessoa, às vezes, vai até no profissional não habilitado e faz para que seja feito como ela quer. Como o senhor disse ainda há pouco, parece-me que até médicos que não são habilitados, são médicos, mas se sujeitam, eu vou dizer, se atrevem a fazer certos procedimentos, porque se você não tem uma habilitação naquela área, não deveria fazer isso. Aconteceu com esse aí, o doutor Bumbum. O doutor Bumbum, pelo menos, ele não é médico, cirurgião plástico, não é? Não. A legislação brasileira não impede que o médico, mesmo sem especialização, ele possa fazer qualquer procedimento. Mas é interessante ressaltar que o médico ele pode ser questionado judicialmente, inclusive, em 3 aspectos. Quando ele é negligente, imperito ou imprudente. Nesse caso, uma pessoa sem formação fazer determinado procedimento, ele está se aventurando numa área que ele não tem perícia para fazer isso. Ele não recebeu treinamento suficiente para fazer determinado procedimento. Então, numa situação dele ser denunciado, então ele só foi descoberto porque houve esse problema. Né? Então, assim, isso é algo que precisa ficar bem atento, porque ele está se expondo a um risco, inclusive a um risco máximo, que está agora numa situação extremamente vexatória. Nós estamos conversando no programa Revista Master com o Dr. Fábio Lucena. Dr. Fábio Lucena falando sobre os problemas das cirurgias plásticas, dos implantes, não é? É um cirurgião plástico aqui da nossa cidade e que tem uma experiência muito grande já, apesar de muito jovem, nessa área. O senhor esteve recentemente na Europa. Como é hoje a situação
do médico cirurgião plástico lá na Europa? Como o senhor conseguiu observar a condição do médico hoje lá nos países europeus? Eu estive realmente num congresso, que é o INCAS, é um congresso internacional, que ele aborda as duas especialidades principais nessa área de anti-envelhecimento, que é a cirurgia plástica e dermatologia. Eu não tive a oportunidade de estar no hospital, mas assim, de conversar com alguns colegas, sim. E de ver nas cirurgias que são editadas, muitas cirurgias ao vivo, transmitidas em tempo real, em ver assim que não estamos muito distantes deles, na verdade estamos bem próximos dos procedimentos, dos aparatos tecnológicos que se dispõem, por exemplo, para ser feita uma cirurgia plástica. Então, as salas de cirurgias, nós temos hospitais aqui em João Pessoa que conseguem nos dar assim uma tranquilidade, um respaldo, uma segurança para fazermos a cirurgia com tranquilidade. E claro que um evento dessa magnitude era um evento que tinha 11 mil participantes, e o que chamava bem a atenção era assim, o grau de organização, as coisas acontecendo naquele tempo bem correto, cirurgias ao vivo sendo transmitidas, às vezes até de outros países, mas entrando assim em tempo real. Isso realmente foi uma coisa. E assim, a questão tecnológica, algumas aulas com bastante interatividade, com aparência de esquemas em 3 dimensões, um colega dando uma aula com óculos 3D, e o que ele mostrava no óculos era apresentado na tela. Então, realmente, bastante recurso tecnológico que facilitou o aprendizado, né, de novas, até de técnicas que já existem, mas de uma forma mais interessante. Uma coisa bem interessante foi ver que um determinado procedimento, quando era feito uma determinada cirurgia, uma prótese de mama, então feito num paciente real, e numa outra sala, num outro lugar, estava sendo feita uma dissecção em um cadáver fresco. Então era feito o mesmo procedimento e depois era feita uma dissecção, e aquela dissecção mostrava onde tinha sido feita a colocação, o plano, a dissecção. Então isso realmente bastante instrutivo para o aprendizado. Sim. Prótese de mama, o senhor falou aí, rejeição. Quando é que ocorre uma rejeição? Por que ocorre? Tá. É bem interessante isso. As pessoas às vezes confundem bastante essa ideia de rejeição da prótese. O silicone é um dos materiais de maior aceitação pelo organismo. Então ele é muito biocompatível. O que muitas vezes acontece é que o paciente ele pode ter uma infecção. Ele pode ter ali uma infecção na loja daquela prótese. E uma vez que você tem uma infecção, o implante precisa ser retirado. Você não tem, na maioria dos casos, como tratar de uma infecção se o implante permanece. Porque as bactérias elas se alojam na superfície do implante, e aí você precisa retirar, o paciente ficar em torno de uns 6 meses sem o implante e fazer uma nova colocação. E se o silicone for industrial, como estão usando aí que dá problema mesmo? Se fizer a injeção, o silicone industrial é feito de uma forma realmente inadequada, inaceitável, que é a injeção de silicone diretamente, porque nós usamos o silicone na forma de uma prótese. Ele está protegido por uma camada de um elastômero mais espessa que mantém o silicone naquela região. E, além disso, o silicone ele tem uma alta coesão, alta adesividade entre as moléculas. Se você cortar uma prótese, aquele gel não derrama. Então, é um procedimento realmente seguro. A possibilidade de dar errado é a mínima possível. É mínima, mas é possível. É possível. É possível ter uma infecção e ter que retirar uma prótese, por exemplo. Doutor Fábio, nós estamos quase chegando ao final do programa, meia hora. Eu acho que eu conversaria o dia todinho com o senhor aqui. Mas, neste finalzinho, qual o conselho que o senhor daria a todas aquelas pessoas que buscam a cirurgia plástica, que buscam o implante para melhorar a sua condição de vida, a sua fisionomia, etc. Qual o conselho que o senhor daria neste final do programa? O conselho que eu dou é o seguinte: primeiro, procurar um profissional habilitado, desconfiar de pessoas que cobram valores irrisórios, porque, se vocês perceberam, a formação de um cirurgião plástico, desde a medicina até o final, vão levar pelo menos 11 anos. Isso tem um custo. Então, para você se manter atualizado, você vai precisar participar de congresso. Então, é necessário que você procure alguém realmente habilitado. E uma coisa hoje que precisa ter bastante cuidado é achar que, porque a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais, porque a pessoa é
parece ser uma autoridade nas redes sociais, muitas vezes, como esse caso que já foi citado aqui, era uma pessoa totalmente inabilitada, que fazia as coisas totalmente sem critério e sem respeito pelo paciente. Então, procurar saber da formação do médico, no caso da cirurgia plástica, ver se a pessoa é membro da sociedade, para poder realmente fazer a escolha desse profissional. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui, uma alegria muito grande tê-lo. Outra oportunidade, vamos explorar outros assuntos da sua área, se Deus quiser. O prazer é todo meu, Gilson. Obrigado. Muito obrigado, amigo telespectador. Foi uma satisfação estar com vocês neste nosso primeiro encontro aqui na TV Master. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sintonize Rede Master 95,7 FM. Convidei a cambada para